Sejam muito bem-vindos. Esse é um projeto, uma série de lives que inicia hoje. Nós estamos aqui no Instagram, nós estamos aqui no Facebook. Primeira vez que eu faço essa live simultânea. E eu quero ensinar você a conquistar os seus pacientes particulares na sua área de atuação e faturar mais com isso. Afinal, todos nós precisamos crescer como profissionais. E aqui no Comunicação Resolutiva eu quero ensinar você a empreender, a melhorar sua comunicação, a melhorar de alguma forma a sua carreira aí profissional. Vocês estão escutando bem, pessoal? Eu estou com 2 microfones por causa da live simultânea aqui no Facebook e no Instagram. Muito bem. Então, vocês vão me observar olhando aqui ou olhando aqui por causa desses 2 dispositivos. Muito bem. Meu nome é André, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta. Eu atualmente moro em Brasília, tenho uma empresa chamada Avance Fisioterapia Resolutiva. Atualmente, vocês estão me vendo aqui num ambiente diferente. Eu estou em Minas Gerais, no interior de Minas. E, bom, como eu mostrei aqui para vocês, o mineiro, ele preza as raízes. Tem um cafezinho e um queijo. Por favor, se tiver latido, se tiver barulho de galinha, saibam que isso aqui é uma live raiz. Tem um coral de cachorros. A gente... Isso aí é de verdade, tá bom? Bom, essa iniciativa aqui do Comunicação Resolutiva a proposta é ensinar você, fisioterapeuta, a conquistar pacientes particulares na sua área de atuação e aumentar os seus ganhos financeiros com isso. Bom, para quem não me conhece, eu já estou engajado nesse projeto de capacitação, um propósito educacional com fisioterapeutas, com profissionais de saúde. E a partir de hoje, é muito engraçado que a gente começa a ter as nossas promessas na virada do ano, e eu decidi começar dessa vez de uma forma antecipada. E com essas dicas eu espero que ajude vocês a planejarem o seu próximo ano, qualquer que seja a sua área de atuação, ou como o Vladimir aqui, profissional de educação física, melhore aí, de alguma forma, o modelo de negócios. Bom, o tema da live de hoje é os primeiros passos para a conquista dos seus pacientes. Para a gente começar falando de primeiros passos, é importante primeiro entender o que é a conquista dos pacientes. E a conquista dos pacientes, eu separei aqui, organizei algumas ideias para trazer, primeiro, uma contextualização, o que para mim é conquistar, tá? E eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, e depois eu vou trazer as 5 dicas e vai ter uma dica bônus, ok? Bom, essa contextualização, para mim, ela vem em 2 pontos. E ela se resume à identificação de padrões, pessoal, identificação de padrões. E a identificação de padrões, primeiro, veio da observação de profissionais, fisioterapeutas, mentores, professores que eu admirava. E a segunda observação, identificação de padrões, foi na minha prática clínica. Então, quando eu observava profissionais que eu admirava, desde aluno, como graduando, depois pós-graduando, e até atualmente observando profissionais que eu admirava, eu percebi que eles têm algo em comum. E o que eles têm em comum? Qualquer que seja a área de atuação, qualquer que seja o método, todos os profissionais que nós admiramos, eles sabem falar bem, eles são articulados na comunicação, eles sabem se expressar. Isso me admirava muito, porque desde o início eu já percebia que fisioterapia vai muito além do que as técnicas que a gente aprende. Afinal, nós lidamos com seres humanos, não é assim? Então, saber se comunicar, eu percebi que, de alguma forma, aquele padrão estava presente, eu precisava buscar aqui. Então, pergunto para vocês conseguem identificar padrões? Fica a dica aqui, a comunicação ela foi o meu primeiro start. E sabe o que eu percebi também? Que profissionais que eu admirava, eles sabiam vender. O vender, não sei se vocês vão concordar aqui comigo, o vender, ele vai muito além da venda comercial. Nós vendemos ideias. E vender significa você convencer alguém de uma mudança de uma atitude, de hábito. Então, vender também é o vender
uma proposta de uma vida diferente. E todo profissional que eu admirava, eu percebia esse padrão. Eles sabiam, além de se comunicar, ser persuasivos. Vocês já perceberam isso? Profissionais que eu admirava, ainda nessa identificação de padrões, eles sabem educar os pacientes. Eles falavam de uma forma convincente, com confiança. E eu percebia aquilo, mas eu também, no começo da minha carreira, eu não percebia que eu seria capaz. Eu imaginava assim, olhava com admiração, será que um dia eu vou chegar nesse ponto? E eu simplesmente observava, curioso como eu sou. Deixem aqui as suas percepções e se tudo isso que eu estou falando de alguma forma faz sentido para você. E por fim, nessa identificação de padrões de profissionais que eu admirava e que eu ainda admiro, eu percebia que eles sabiam encantar os seus pacientes. E o encantar está ligado com aquela satisfação do paciente ser atendido por ele. Você sabe? Me incomodava muito quando as pessoas tratavam com o profissional e falavam, ah, não, foi aquela moça lá que me atendeu, foi aquele rapaz. E assim, claramente essa pessoa não estava encantada. É diferente de falar, eu fui atendido pelo Estevão Rocha, ele resolveu o meu problema. Eu sou acompanhada pelo Vladimir Luna. É aquilo, é aquela identificação, é aquele encantamento de falar para outras pessoas que ela é acompanhada por um profissional único. Foi a Yasmine Lima ou a Bruna Stuzer que resolveu o meu problema, eu nunca mais tive aquilo de novo. E eu percebia que isso tinha em comum nessa identificação de padrões. Então, os pacientes lembravam por anos. Preparando esse conteúdo aqui da live, eu me lembrei da minha mãe. Em 2008, eu trabalhava numa faculdade em Belo Horizonte e minha mãe teve uma epicondilite. Eu não sabia ainda muito ao certo como tratar e lá tinha uma clínica escola. E eu me lembro que a gente conseguiu uma vaga para minha mãe tratar e ela se recuperou. Para vocês terem uma ideia, minha mãe morava em uma cidade chamada Sete Lagoas, ela ia 2 vezes na semana para Belo Horizonte, se tratou e melhorou. E até hoje, a minha mãe se lembra do profissional que atendeu ela, chamado Rômulo Frank, que era o professor, hoje se tornou um grande amigo, e ele já era um mentor, e eu já observava isso desde 2008 com ele. E a minha mãe fala, ah, você vai encontrar com o Rômulo Frank? É, ele me curou, ele curou a minha epicondilite. Ela fala até hoje isso. Eu acho isso um encantamento, de alguma forma ele acionou isso. E aí, será que a gente faz isso? Eu vejo isso muito também com um profissional que eu admiro muito, que é o José Liberato, professor do MDT, e volta e meia eu tendo alguns pacientes que falam, ah, então você é de Belo Horizonte, você trabalha com Mackenzie? Ah, eu conheço uma pessoa que tratou lá com o Liberato, e ele resolveu o problema dela, ela nunca mais teve isso, ou eu nunca mais tive aquilo. Então essa identificação com a admiração eu chamo de encantar. Profissionais, se você é um profissional que quer se destacar, lembre disso, perceba e observe e identifique padrões, ok? O segredo está no encantamento, Vlad, carinho no tratamento. Muito bem. Eu fecho aqui essa primeira contextualização do que me chamava a atenção no que eu chamo hoje do universo de conquistar os seus pacientes. E, bom, a segunda observação de padrões foi na minha prática. Eu fui para o campo de batalha, eu fui ali praticar o que eu estava aprendendo. E sabe o que eu percebi nesse universo? Eu percebi que nós, fisioterapeutas, somos gerados, aprendemos técnicas, intervenções, a gente aprende, foi feito para colocar a mão na massa. E sim, essa é, de certa forma, é uma essência do nosso trabalho. No entanto, isso é execução. E, como eu falei, a gente não trata de máquinas, nós tratamos de seres humanos, que têm as suas crenças, as suas limitações, as suas particularidades. E parece para um fisioterapeuta, e eu digo isso porque eu sou um deles, que o mundo gira em torno de ferramentas, instrumentos e métodos. E a gente fecha os olhos para o que está ao redor. A gente fica vivendo dentro de uma caixinha. E são poucos aqueles que abrem essa caixinha e pensam fora da caixa.
E aí, quando eu me formei e quanto mais cursos eu fazia, eu pensei assim, eu parei e perguntei para mim mesmo, em que momento eu vou aprender a comunicar como os meus mentores fazem? E eu não vi essa resposta, não tinha nenhum curso que me ajudava nisso. E aí essa percepção que eu tinha também, que me incomodava muito, é que quanto mais cursos eu fazia, não necessariamente convertia em melhora do valor do meu atendimento. Passava outro ano, e eu cobrava o mesmo valor. E eu falo aqui para vocês que talvez nós que estamos atendendo, que estamos aqui conversando, sejamos uma parcela pequena do universo fisioterapia no Brasil, ou talvez no mundo, que é viver de atendimentos particulares. Eu vivo de atendimentos particulares. Eu não trabalho assim com convênio. Nada contra quem trabalha, mas essa foi a minha opção. E eu percebia que cursos na área técnica, eles não convertiam necessariamente em cada curso que eu fazia, eu não cobrava mais. Isso, de alguma forma, me incomodava. Eu não eu precisava de algo diferente. Então essa foi a minha primeira observação de padrões. O Márcio está entrando aí, outro profissional diferenciado. Segunda observação de padrões comigo. Vejam se vocês se identificam com isso. Vender, a dificuldade em vender, isso não é ensinado nas faculdades e não é um dom divino vender, captar pacientes. Isso é algo que é aprendido. Eu achava que era inalcançável. E isso quando, pessoal, as pessoas não têm um bloqueio com vendas. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras têm dificuldade, está um pouco na formação dela, como pessoa, mas todos podem aprender. E eu me percebia bloqueado para vender no começo, nos meus primeiros passos. E como físio, também a terceira percepção na minha prática dos padrões que eu estava executando era que a comunicação ali com o paciente ela era só um acessório, ela era uma parte da consulta ou talvez nem estava presente. Isso me incomodava. E eu vejo isso nos colegas também. Ela muitas vezes está inexistente. E quanto mais a gente estuda fisioterapia, mais a gente percebe que o que faz a diferença não é a intervenção A, B ou C, não é o método A, B ou C de competências técnicas. Tem algo além que ainda não foi totalmente explicado. E para mim esse algo além, essa peça que falta no quebra-cabeça, ela está no saber lidar com o ser humano. E aí quando eu falo comunicação é algo muito maior. Então eu percebia que faltava alguma coisa nisso, sabe? E o último padrão é que, dentro da nossa rotina, quando a gente recuperava o paciente, alguns que se recuperavam, tchau, tchau e benção, como diz aqui em Minas. E às vezes eu nem me perguntava, poxa, por que ele recuperou? O que deu certo? Né? É muito legal quando a gente recupera, só que a gente tem que perguntar o que de fato fez a diferença. Hoje em dia, aqui vai a primeira dica nesse aspecto para vocês, pergunte para a pessoa, depois que ela se recuperou, ou no último dia, pergunta para ela o que fez a diferença na sua recuperação. O que fez, de fato, a diferença na sua recuperação? A fala dela vai demonstrar. Na nossa cabeça, a gente acha que foi um método, a intervenção, mas o que pode ter feito a diferença é você me atendeu como se fosse alguém da sua família. Volta e meia a gente escuta isso. O que você aqui me proporcionou foi uma virada de chave. Então essas pequenas coisas fazem a gente perceber que a pessoa não responde, o que fez a diferença foi o método, a terapia manual. Dificilmente alguém vai falar isso. E para a gente isso é o mais importante. Então fica aqui uma reflexão de um padrão. Vamos pensar, quando a gente recupera, o que de fato fez a diferença? E agora eu fico aqui uma provocação, uma reflexão. Quando a pessoa piora, por que ela piorou? A gente tende também a fechar os olhos quando piora. Então fica aí a reflexão. Quando nós não recuperamos, vamos buscar entender o porquê. E aí vem o feedback. Então isso, pessoal, essa última parte aqui, de se melhorou, se piorou, entender o porquê,
está dentro do comunicação resolutiva, do conquistar seus pacientes, no universo que eu chamo encantar. Ok? Como eu falei com vocês, profissionais que eu admirava, os pacientes ficavam encantados, eles se lembravam do nome da pessoa por anos. Tem mais de 10 anos que minha mãe recuperou do cotovelo, até hoje ela fala. Você ainda vê aquele seu amigo, seu professor que curou o meu cotovelo? Minha mãe fala assim. Bom, dito tudo isso, pessoal, para fechar essa contextualização, então o que eu sentia em mim, que eu estava na jornada profissional, dirigindo o meu veículo a 50% da potência que tinha o meu motor. E é desconfortável quando a gente sabe de uma coisa, mas não sabe para onde ir, o que fazer para melhorar. Então eu sentia que para ter uma satisfação profissional, eu precisava dos outros 50%. E aí eu decidi começar a estudar fora da caixa. Eu comecei a buscar conhecimentos de comportamento humano, eu descobri o ramo da psicologia social, que entende de comportamento de massas, como as pessoas pensam, como as pessoas reagem. Existe um padrão universal. Isso a gente não aprende na faculdade. Eu comecei a estudar comunicação, pessoal. Se eu estou fazendo essa live aqui, e você pode se perguntar, por que eu não posso? Sim, você pode. Eu não me imaginava, eu tinha um bloqueio muito forte. Eu nunca fui, quem me conhece aí por alguns anos, eu sou tímido. Só que um motivo maior me fez decidir pular o muro, jogar meu chapéu do outro lado do muro e falar assim, agora eu tenho que ir lá buscar. E para isso eu precisei de ferramentas, não foi só ir na cara e na coragem. Então eu fiz um curso de oratória. Eu fiz um curso de oratória e isso me ajudou. O Vladimir me conhece pessoalmente. Eu falava, Vladimir, faz esse curso, Vladimir. Até hoje eu falo com ele. Agora, Vladimir, tem um curso online chamado Comunicação Resolutiva, é para você. Bom, e eu comecei a estudar também um pouco do marketing digital. O marketing digital é a gente saber divulgar o nosso serviço para quem de fato precisa, para quem de fato quer. Eu consegui reformular que venda não é algo errado. Eu tinha um pouco desse conceito na minha cabeça. E aí eu fui percebendo que isso preenchia os 50% que eu precisava. E aí eu acabei decodificando um passo a passo que eu chamo de método comunicação resolutiva. E o método comunicação resolutiva está em conquistar os seus pacientes na sua área de atuação. E significa preencher, conquistar significa preencher os 50% que falta na carreira de todo profissional de saúde, que seja profissional de educação física, fisioterapeuta, médico, nutricionista, dentista. Todos nós precisamos disso, é algo comum. E vou te dizer, tem gente que passa anos sem dirigir o carro em toda a potência que ele tem, de conquistar os seus pacientes com todo o potencial que poderia ter. E eu percebo hoje que eu estou na direção. Eu sei que nem todo mundo chega no final de uma caminhada, talvez essa caminhada ela é infinita, mas a gente tem que perceber que está na direção. E eu hoje percebo que eu estou na direção. E eu pergunto para você, como que você pode saber que você está na direção certa? Imaginem vocês, pessoal, imaginem vocês sendo lembrados por anos por pacientes que você atendeu ou por alunos que tiveram seu acompanhamento, seja profissional de educação física, médico, qualquer que seja a área de atuação. Se você é lembrado por anos, a pessoa que seja ficar sem dor ou superar uma barreira, ou mesmo que você talvez não tenha recuperado ela, se ela lembrar com admiração que você ajudou a recuperar o que ela precisava, você está no caminho certo de conquistar os seus pacientes no quesito encantar. Imaginem vocês, uma mesma pessoa que você atende, uma pessoa que você atendeu, te indicar um paciente ou vários pacientes. De alguma forma, você está na direção certa. Agora, se poucos pacientes fazem isso, talvez você esteja dirigindo o seu carro na potência baixa, na segunda marcha. Então, se uma pessoa te indica uma, duas ou várias pessoas, ou se indicam até para outros profissionais, saiba que você está no caminho certo do quesito encantar e captar.
Já imaginou, pessoal? Bom, imaginem, pessoal, vocês vendendo mais consultas particulares pelo valor que você merece. Você já imaginou? Vender talvez não seja tão difícil para você, mas eu tenho certeza, se você já tem uma trajetória aí na fisioterapia, talvez você se pergunte assim, eu acho que eu poderia estar recebendo mais pelo valor que eu entrego. Eu volta e meia penso nisso. Então, dentro disso, eu digo para você que vender não é algo errado, não é algo errado, e nem é um bicho de 7 cabeças. Existe um passo a passo. E para isso a gente precisa entender comportamento humano. Precisa entender o que as pessoas querem e o que elas precisam. E a gente precisa entregar o que elas querem e também o que elas precisam. Tá? São dois universos que eles se encontram. O bom profissional, ele enxerga essas duas formas. E quando a gente coloca o valor que a gente merece, por incrível que pareça, pessoal, ele já entra um pouco no universo educar, que eu chamo educar na conquista. Porque as pessoas, elas vão valorizar mais o seu serviço e isso vai ajudar na adesão ao tratamento. Então, vocês já viram que, se for atendido por Márcio Quirino ou Bruno Stuzer, num lugar que tenha um valor de uma consulta e outro lugar que tenha o mesmo valor, um valor menor, tendo o mesmo profissional sendo atendido, Bruna, valor X, e aqui valor 2 vezes X, a adesão vai ser diferente. Então saibam, se vocês sofrem com falta de adesão, é importante que vocês comecem a reformular o seu modelo de negócios, tá bom? Já imaginou, pessoal, vocês conseguindo cobrar, desculpa, se vocês conseguirem fazer uma gravação de um vídeo, divulgar o seu serviço com vídeo ou fazer uma live. Algo que parece ser tão simples para uns, é tão complexo e inimaginável para outros. Então, fazer um vídeo, ele está no que eu chamo captar e educar. E, por fim, imaginem vocês, pessoal, aumentando o valor da sua hora trabalhada. O que isso resolve na nossa vida? O que todo mundo fala, 99% dos filhos falam, eu não tenho tempo. De fato, tempo é igual para todo mundo. Agora, se você começa a aumentar o valor da sua hora trabalhada, você consegue ter tempo para outras coisas, como estudar ou passar um tempo para a família. Você coloca essa sua meta. E para isso, a dica que eu dou aqui para vocês é modele o seu modelo, molde o seu modelo de negócios para que você seja mais um consultor do que um executor. E lembra, todos nós fomos doutrinados, formados a sermos executores. Mas com todo o conhecimento que a gente tem da parte técnica e da parte comunicativa, na nossa área de atuação, a gente pode começar a vender algo muito mais do que técnicas. Vocês sabem, as pessoas não procuram por técnicas. A gente acha lindo vender técnicas, mas o que elas querem comprar, o que elas querem adquirir é o destino final, é onde você vai levá-las, que é a resolução do problema delas. Então, se você vender uma consultoria em saúde, você pode aumentar o valor da sua hora trabalhada e as pessoas, querendo ou não, além de você conseguir captar mais, você conseguir encantar seus pacientes, você vai se tornar um profissional mais satisfeito. Então, fica aí a dica. Você vai vender o melhor caminho para as pessoas. E é para isso que nós estudamos, tá bom? Bom, vocês que estão aí me acompanhando, vocês acabaram de aprender essas ideias que eu chamo aqui de contextualização, tá bom? Ó, a Casa do Mineiro Raiz tem isso aqui, pessoal, ó. Aí, ó. Pão de queijo e provolone. Posso falar de boca cheia, não. Pessoal, então fechamos. Obrigado, mãe. Uma live assim é muito mais legal, né, gente? Bom, a Bruna aqui falou, fiz o curso de PNL para melhorar minha comunicação e quebrar crenças de valor e cobrar. Sim. Primeiro passo é a gente observar padrões, identificar o que incomoda a gente, ou como poderia ser o mundo ideal, um mundo melhor, entendeu? E aí existem vários métodos, vários recursos que nos ajudam nisso.
De certa forma, a Bruna já pensa fora da caixa, ela está buscando conhecimento nesse aspecto. Muito bom, Bruna. Legal. Então, pessoal, fica aqui nessa contextualização. Será que você está conquistando os seus pacientes particulares no máximo do seu potencial? Será que está dirigindo o seu carro nos 50%, que é só a parte técnica, ou você já começou a acelerar o pedal, de fato, para ter uma satisfação sua e a satisfação maior dos seus pacientes? E o conquistar, vocês aprenderam aqui que no comunicação resolutiva, ele está em captar, ele está em educar e ele está em encantar. Se vocês entenderem todos este universo, vocês vão estar usando todas as marchas do seu carro e, além de conquistar, você vai deixar pacientes satisfeitos e você, profissional, vai ser um profissional com uma excelência e com uma satisfação. Ok? Bom, dito tudo isso, eu vou entrar aqui nas dicas, afinal. É a parte aqui que vocês querem saber, de fato. Justamente, ó, o pessoal falou, ó, Vladimir conhece o pão de queijo aqui, tia Hilda. Bom, pessoal, para começar um 2021 ainda melhor, profissionalmente, eu quero trazer aqui os primeiros passos para você conquistar os seus pacientes. Primeiro passo, pessoal, para a gente empreender, para a gente comunicar, para a gente fazer o nosso serviço bem feito, primeira coisa, está ligado com um livro que a Bruna está lendo, Mindset. Mindset. O que é Mindset? É um modelo nosso mental. É como a gente interpreta as situações, como que a gente reage frente às situações. E o modelo mental, o Mindset, ele precisa ser sempre um mindset de crescimento. Sabe quando a gente vive assim, olha, eu acho que eu não sou capaz. Todos nós temos um pouco do mindset fixo e de crescimento. Isso é algo que vai sempre ali estar presente em algumas situações. Mas quando você começar a perceber um mindset fixo, de modo que você fala assim, nossa, eu não sou capaz, eu não sei vender, eu não vou gravar vídeo, é muito difícil para eu conquistar, é um suor para conquistar meus pacientes dia após dia, a gente está vivendo e vendo as situações de uma maneira muito fechada. Então, Bruna, você que está assistindo, está lendo aí o Mindset, você perceba que todas as situações da nossa vida elas podem ser interpretadas de maneira diferente. E o que eu proponho aqui para vocês, seja sempre aberto às novidades, aberto ao conhecimento e essa vontade ardente que a gente tem de evoluir. E, pessoal, não se contentem com menos ou nem o mais ou menos. Não existe perfeição, definitivamente não. Tem uma expressão que eu gosto que é o feito é o melhor do que o perfeito não feito. Eu estou aqui, claramente a produção poderia ser melhor, mas a essência aqui é o conhecimento. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui presentes nesse momento. E eu estou transmitindo tudo que eu sei de uma maneira ardente. Isso é Mindset. E dentro ainda de Mindset, eu falo sobre o julgamento. E não interprete os erros como um erro. Como o Vladimir Luna, que está aqui, ele tem uma expressão que ficou marcada para mim. Ele fala que ou a gente acerta ou a gente aprende. Então parece meio clichê isso daqui, mas por incrível que pareça, a gente tem que interpretar as coisas como uma forma de crescimento. Erros como oportunidades de aprendizado. E, como fisioterapeuta, a gente tem que encarar aqueles pacientes que são mais difíceis, relutantes com a fisioterapia. Ele não quer melhorar, ele não colabora. A gente tem que interpretar isso como um desafio, e são esses que hoje eu mais gosto de entrar aí na mente deles e buscar soluções. Porque, para mim, até o momento, eles não tiveram um problema totalmente resolvido. Todo mundo quer melhorar, pessoal. Quem que quer piorar e levanta a mão? Ninguém. Então, talvez eles não tiveram totalmente o problema resolvido. E talvez não seja só fisioterapêutico o problema dele. Mas não quer dizer que a gente não possa melhorar. E aí, esse 50% pode fazer você ajudar seu paciente, mesmo que sua técnica, os 50%, não sejam o mais apropriado para eles. Ou seja, os 50%
da conquista dos pacientes, da forma que a gente pode ajudá-los, funcionam para 100% das pessoas. Legal isso, né? Tudo bem? Agora é hora de colocar em prática. Essa dica aí, Vlad, ficou marcada para mim. Pessoal, vamos para a segunda dica. Segunda dica para conquistar os seus pacientes e ter um faturamento maior com isso. Aprenda, pessoal, sobre comportamento humano. Comportamento humano. Vai ser bom para a parte profissional e vai ser bom para a sua parte pessoal. E quando a gente fala da parte profissional, entender de comportamento humano e aplicá-los na prática resolve dores que nós temos profissionais, não dor no sentido áudio, mas dores que a gente tem de eu não sei vender, eu gostaria de ser mais valorizado, meus pacientes não aderem ao meu tratamento, resolve aquilo que a gente, todos aqueles questionamentos, eu não sei comunicar, eu tenho medo de aparecer e vender o meu serviço, aparecer em redes sociais. Então, entender de comportamento humano é entender o comportamento dos outros e o nosso. Então, a partir de hoje, comece a estudar. E eu vou deixar aqui uma notícia boa. Aqui, o Comunica às 7 da matina, eu vou às segundas e quartas, às 7 horas em ponto, trazer informações que levam você, fisioterapeuta, a conquistar os seus pacientes particulares na sua área de atuação e a faturar por isso, aumentar os seus ganhos com isso. E na quarta-feira eu vou ensinar vocês sobre gatilhos mentais que conquistam pacientes. É o primeiro passo no que eu chamo de base para nós conquistarmos pacientes. Bom, terceiro ponto, esteja aberto e disposto a aprender oratória. Falar em público, sim. Pessoal, isso abre inúmeras portas que a gente não tem nem ideia. E viver uma vida de bloqueios, com portas e janelas fechadas na nossa vida, nos impede de ver a luz que está aí fora. E como eu falo no Physiotalks, que é outro programa que só foi possível com a ajuda de 4 colegas, a Bruna, a Amanda, o Márcio e eu, ele cria um universo de conexões para nós e para outras pessoas. Isso só foi possível por causa da oratória. Eu tento passar isso para meus colegas e aprendo muito com eles. Então, dentro dessa parte de oratória, eu faço aqui uma pergunta para vocês. Você é capaz de gravar hoje um vídeo que divulgue o seu trabalho? Pode ser gravado, ou quem sabe fazer uma live como essa. Sim ou não? Se eu te chamar, se eu te convidar aqui para fazer uma live comigo, será que você diria sim, logo de cara? E aí fica esse questionamento aí. O quanto que nós estamos vivendo sem conquistar os nossos pacientes pelo medo de aparecer, de divulgar. É isso. Oratória pode nos ajudar. O quarto ponto, captar, pessoal. A dica que eu dou hoje para vocês está ligado com parcerias. Parcerias. Se você acha que nós captamos pacientes só pelo boca a boca, talvez você esteja dirigindo o seu carro com a marcha muito lenta. A coisa vai muito além disso. E nesse esperar pelo boca a boca, é aquela coisa de viver suando a camisa para ter a agenda cheia, para ter pacientes, de fato, querendo ser atendidos por nós. E eu aprendi muito no marketing digital isso. No marketing digital tem uma analogia que é uma árvore. Pensa aqui numa árvore, aqui essa árvore, e uma árvore a gente levanta a mão e pega alguns frutos. Os frutos que estão ao nosso alcance são aqueles pacientes que nos procuram pelo boca a boca. Só que esses frutos, uma hora eles acabam, ou eles não nascem tão rápido. O que acontece é que se a gente não tem conhecimento em comunicação, em captação, a gente acha que acabou as frutas dessa árvore. Na verdade, tem muitas, só que em outras camadas. E para a gente alcançar outras camadas, a gente precisa entrar no digital. Eu tenho aprendido sobre impulsionamento no mundo digital, ou seja, o mundo digital é a nossa vitrine. Só que poucos, de fato, aproveitam. Ou aproveitam de uma forma que vocês vão aprender aqui, pouco apropriada. A gente está fazendo errado e não sabe. Então, sobre essa questão de pegar outras frutas nesse pé,
que eu falei sobre parcerias, será que você tem parceria com outros profissionais que complementam o seu trabalho? Quem que os fisioterapeutas têm muito contato? Eu tenho muito contato, por exemplo, com profissionais de educação física, como eu admiro muito o Vladimir. Tenho contato com médicos ortopedistas. Se você aqui é um fisioterapeuta que trabalha com a parte de gestantes, GO, você vai precisar de uma parceria com alguma médica, ginecologista. Se você trabalha com geriatria, geriatras, é meio que óbvio. Então, pensem em vocês, quais as parcerias vocês têm, ou se você não tem nenhuma parceria, por onde começar? Quantas parcerias você tem e quais são elas? E assim como relacionamentos, pessoal, uma vez criada uma parceria, é importante que a gente vá alimentando, né? Assim, com seu esposo, a sua mulher, a gente não cria um relacionamento e some. A gente está ali sempre alimentando. E o alimentar é trocar informações, trocar pacientes. Então, isso é criar parcerias e manter. Aprendam isso, pessoal. Isso vai ajudar você a captar mais pacientes. E o captar é só uma parte do conquistar. Vamos dizer, é 15%. Educar. Quinta dica, quinta dica. Pessoal, quanto tempo vocês investem na sua consulta para conversar com seus pacientes? E o conversar é escutar e explicar o que você escutá-los e explicar o que você entendeu do problema deles. Por incrível que pareça, tem profissionais que não reservam nenhum tempo para isso, ou muito insuficiente para poder, de fato, ajudá-lo. E aí, como consequência, você não conquista o seu paciente. Então, o que é óbvio para a gente, no que a gente percebe da situação, do problema, por que essa pessoa não melhorou, para a gente é óbvio, e para eles não. Então, aqui, no educar, a dica que eu dou para vocês é a forma com que você transmite ao seu paciente o que você entendeu, ela acontece de forma simples, ela acontece de forma objetiva e de forma clara ou compreensível? Pensem nisso, pensem nisso. O educar, ele precisa ser simples, de forma clara ou compreensível e objetiva. Vocês já pensaram nisso? O que é óbvio para nós não é óbvio para eles. Então, eduque como se você estivesse explicando para uma criança de 7 ou de 10 anos. Não é infantilizar os nossos pacientes, mas o erro comum é falar de forma muito técnica. E o paciente vai concordar, mas 5 minutos depois ele vai esquecer. Okay? A dica, então, melhore a sua educação e reserve tempo para isso. Pessoal, a minha consulta eu reservo, só para vocês perceberem. Primeira parte chamada anamnese, a segunda parte é o exame físico, e a terceira parte é uma coisa que poucas pessoas vendem, que é o parecer. A pessoa está lá não por causa da execução, ela está ali pela análise de cada informação que ela trouxe. Eu, como profissional, vou afunilando essas informações e falo, para você, a melhor tomada de decisão, o melhor caminho é esse. Porque se fosse informação por informação ou execução por execução, a pessoa teria no Google. Agora, o que o Google não tem e o que as pessoas prezam é a informação filtrada e dita. Para você, é isso que vai melhorar. Ou para você, você precisa de ir em outro profissional. Ou para você, você tem um problema grave. Ou para você, o seu problema vai melhorar com X, Y, Z. Então, as pessoas querem as melhores tomadas de decisão. E eu aprendi isso no comportamento humano. Tá bom? Legal. Bom, e o último ponto daqui das dicas é o encantar. Então, você já teve a percepção que alguns pacientes se sentiram tão satisfeitos com a sua consulta e eles não se importariam em pagar mais, pelo valor que você entregou para elas? Você já percebeu isso, Físio? Você já percebeu isso aí, Vlad? Isso me fez já refletir muito no meu modelo de negócios e é um ponto que eu estou aos poucos desenvolvendo. Porque tem pessoas que muitas ficam satisfeitas.
E às vezes a pessoa fica satisfeita e fala: "Nossa, foi muito bom". É aquela coisa, se fosse o dobro do valor, eu estaria satisfeita do mesmo jeito de investir isso, porque você resolveu o meu problema que poucos resolviam. Se a gente não parar para refletir sobre isso, e para refletir sobre isso a gente precisa do conhecimento de um gatilho mental, que eu vou falar na quarta-feira, chamado escassez. Todos nós somos escassos, mas a gente não sabe o que a gente tem de especial. E quando a gente começa a entender e começa a trazer isso para o modelo de negócio, você consegue, com confiança, moldar o seu modelo de negócios de modo a cobrar mais pelo valor que você entrega do que só pelo um preço fixo. Ou, se não for com você a solução completa, você vai estar ajudando essa pessoa da mesma forma, porque vocês vão estar executando 50% que eu falei da conquista. E, de certa forma, você entregou um valor para ela. Isso me fez muito pensar, melhorar o meu modelo de negócio. E aí eu termino aqui colocando, será que você já se imaginou ganhando, sendo melhor remunerado, resolvendo o problema das pessoas, que seja com o seu componente técnico da sua área de atuação, ou talvez não seja o seu componente técnico, mas você vai conquistar ela da mesma forma, ela vai ficar satisfeita de ter passado ali por você. E isso é o que faz a gente viver com satisfação como profissionais e levar os pacientes a uma satisfação de ter ido ali, valeu a pena eu ter investido. E é assim que a gente cresce como profissional. Então, conquistar, pessoal, também significa encantar. Encantar, educar e captar. É isso que eu quero ensinar para vocês no Comunicação Resolutiva. Bom, agora eu gostaria aqui de ver o bate-papo aqui. O falar de forma técnica eu chamo de 3 em 10. Explica um pouquinho aí, Vlad, o que é o 3 em 10? Eu sempre aprendo com você. E, Vlad, profissional de educação física e fisioterapeuta, a gente trabalha com um componente técnico muito parecido, que é exercício físico. Só que é o exercício físico em perspectivas diferentes. Todos levam a qualidade de vida, mas a depender da necessidade primordial de uma pessoa, ou ela pode precisar mais de um profissional de educação física ou mais de um fisioterapeuta. E a gente também precisa muito entender as preferências da pessoa, sabe? Volta e meia, eu avalio uma pessoa, eu vejo ali que ela se beneficiaria estando em um grupo, ela se beneficiaria de um atendimento mais frequente, ela muitas vezes precisa de uma motivação maior para se movimentar, nem sempre ela é muito disposta a se movimentar. O que eu faço? Eu sento com ela e depois de avaliar, de conversar, de escutar, eu falo, olha, se o paciente é mais jovem, eu falo assim, você quer real? Ou se o paciente é mais de meia idade, eu falo, olha, eu no seu lugar, ou a melhor decisão para você é buscar um bom profissional de educação física. E o que eu vejo de escassez em profissionais de educação física? O que vocês fazem de muito bom? Vocês sabem trabalhar, Vlad, em grupos. Fisioterapeutas não sabem muito bem trabalhar com grupos. A gente foi, vamos dizer, doutrinado, ensinado a trabalhar individualmente. E quando é em grupo, é aquela coisa de série de uma fisioterapia, assim, vamos dizer, convencional, e que vocês sabem que isso não funciona. Então, quando eu vejo isso, eu falo assim, cara, a melhor escolha para essa pessoa, o meu parecer, o que ela veio até para mim, é indicá-la o melhor caminho. E ela fica muito satisfeita. Fala, olha, legal, preciso de motivação, eu preciso estar num grupo, eu preciso de um encontro frequente com um profissional que esteja ali injetando gasolina para que eu vá na direção certa, ou seja, eu estou indicando e vendendo a direção certa para ela. E uma vez a direção certa, daqui para Brasília, se eu sei que eu estou na BR-040, eu posso acelerar a 200 por hora, porque eu sei que eu vou chegar lá. E algumas pessoas querem dirigir a 100 por hora, querem uma recuperação rápida, uma transformação. Em contrapartida, algumas pessoas gostam de dirigir ali a 60 por hora e está tudo bem. E elas podem seguir com a orientação de um profissional de educação física ou talvez de um fisioterapeuta e está tudo bem. Vai da preferência, sabe, de cada um. Eu aprendo muito com isso. O que vocês acham?
Enquanto vocês vão pensando aí, a gente já está finalizando a live. Estão servidos? De provolone, congelados tia Hilda. Então, pessoal, agradeço aqui a presença de todos vocês. Eu acho que eu nunca fiz uma live tão descontraída, tão bem. Não só por causa do cafezinho, do pão de queijo, mas eu achei que ninguém ia acordar às 7 da matina para me acompanhar e foi muito bom. Agradeço de coração. E lembrem, todos nós somos capazes de conquistar mais pacientes ou mais alunos particulares. E na nossa área de atuação, com esses conhecimentos em comum. E é totalmente possível ter uma melhor remuneração por isso e, consequentemente, uma maior satisfação profissional. E conquistar os pacientes, eles querem ser conquistados. É essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. E das 5 dicas, a primeira, nosso modelo mental. Começa por aqui, a nossa mudança. Ser empreendedor. Segundo, aprendam sobre comportamento humano. Eu vou trazer dicas aqui para vocês. Quarta-feira, gatilhos mentais que conquistam pacientes. Terceiro ponto, aprenda a oratória. A gente não sabe o universo, as portas que se abrem. E a gente descobre isso só depois que a gente dá esse passo à frente. Quarto passo, para captar, façam parcerias e alimentem o relacionamento com essas parcerias. Quinto ponto, educar. Para educar, eu pergunto para vocês, o quanto tempo vocês investem na comunicação com seus pacientes? Eu invisto 20 minutos, em média, na anamnese, geralmente com idosos até um pouco mais, e eu reservo tempo para isso. Mais ou menos uns 15, 20 minutos ou 25 para o exame físico, e eu sei que os 20 minutos finais, de novo, é a minha educação, é o meu parecer, é o que de fato as pessoas compram de mim. E aí que entra aquilo que eu falei para vocês, do modelo de negócios, onde a gente deixa de ser um executor para um planejador, para ser um consultor em saúde. E o sexto ponto é o encantar. Será que as pessoas vão falar assim, eu fui atendida pela Bruna Stuzer, e há 5 anos ela me curou, eu nunca mais tive aquilo. Será que vocês vão ter também a percepção de que, será que esse paciente, pelo valor que eu entreguei para ele, será que eu poderia cobrar um pouco mais? Se você, de fato, encantar muito seu paciente, fazer o seu carro profissional dirigir nos 50% completos na sua competência técnica e dirigir nos seus 50% de potência nas habilidades de comunicação resolutiva, eu sei que não vai ser difícil você ter o seu trabalho melhor remunerado e melhor reconhecido, como nós sempre queremos ter. Quanto mais estudos no componente técnico nós temos, ele não vai preencher os 50% que a gente precisa, que é conquistar os pacientes. Tenham os dois presentes. E aí você vai dirigir o seu carro a 200 por hora. Pessoal, muito obrigado. E a dica extra. Nossa, Vlad, você me salvou. Você me salvou, Vlad. A dica extra é o seguinte: o que não pode ser mensurado não pode ser melhorado. Pessoal, hoje é dia 28 e as nossas promessas começam antes do dia 31. Antes do dia 31, vocês já vão ter, nesses 2, 3 dias finais desse ano, mensurado coisas simples, válidas para todos nós. Quantos pacientes nós atendemos no ano de 2020? Todo mundo tem fichas, ou pelo menos na agenda. Vlad, quantos alunos de personal você atendeu? Ou quantas aulas você deu? Isso é importante a gente saber. Então, mensure, a partir de hoje, quantas consultas você fez em cada mês ou durante o ano. Segunda coisa, você atendeu mais homens ou mais mulheres? Qual que é o seu público principal? Pode ser algo muito simples, mas é algo que direciona muito o seu planejamento. Então, a gente mensura, a gente planeja melhores estratégias de negócio. Pessoal, qual que foi a maior parte dos casos que você atendeu? Não precisa falar um diagnóstico, fale uma região do corpo. Por exemplo, lá na Avance eu estou mensurando esses dados para fazer uma reunião com os meus parceiros de trabalho. Mas eu já adianto que foi coluna lombar,
seguido de coluna cervical, seguido de joelho. E o que isso significa? Se eu já sei que a maior parte do meu público são mulheres com dores no joelho, ou meio a meio, 50% a 50% com dores lombares, eu vou direcionar a minha captação para a maior parte desses pacientes que estão me procurando. E você saber mais sobre esse seu público-alvo vai te ajudar em uma coisa que nenhum fisioterapeuta faz, que é impulsionar divulgações nas redes sociais. Eu estou aprendendo sobre isso no marketing digital. Então, quantas pessoas por mês ou por ano? Qual que é o gênero? Pessoal, qual que é a idade? Tá? Isso influencia. Qual que é o caso típico? Qual que era a queixa que fez eles procurarem você e não precisa escrever um diagnóstico necessariamente? Saibam sobre a condição socioeconômica, porque isso ajuda no seu modelo de negócios. Tá? E com base nessas 5 dicas aqui, nessa dica bônus, eu tenho certeza que em 2021 vocês vão falar assim, nossa, ainda bem que eu tive naquela live. Essa dica me valeu bastante. Toda live eu vou deixar um desafio. E o desafio de hoje é, será que você consegue começar a captação dos seus pacientes? E você pode começar hoje fazendo uma gravação de stories de 15 segundos ou a gravação de um conteúdo ensinando o seu paciente, direcione para o seu paciente. Eu quero ensinar vocês aqui algo que eu ajudo muitas pessoas, que é mexer a coluna para lá e para cá. Enfim, grave isso, divulgue na sua rede social. Eu tenho certeza que é o primeiro passo para você começar a conquistar no quesito captação. Será que você é capaz? E se você for capaz, marca a gente, @comunicação resolutiva. Eu agradeço a presença de todos, foi muito bom aqui, foi muito agradável. Quarta-feira tem mais. Gatilhos mentais que conquistam pacientes. Valeu, Vlad, por você ter me lembrado aqui. E valeu, Bruna, excelente dica. Com essas estatísticas, saberemos nosso público-alvo para captar novos clientes. Exatamente. Você não vai ficar tentando resolver o problema de todo mundo. Você vai direcionar sua comunicação nas suas divulgações aqui pelas redes sociais e você vai divulgar também o impulsionamento para quem, de fato, é o interessado em comprar o seu serviço. Que seja uma teleconsulta, que seja um acompanhamento pelo Vladimir Luna, online, ou que seja um presencial. Ou seja, o universo digital não tem fronteiras, pessoal. Eu estou aqui em Minas Gerais, no interior de Minas, e atendi, no sábado, uma paciente de Brasília. E eu vou divulgar aqui no Stories logo mais, que depois dessa divulgação, uma pessoa me procurou querendo fazer uma teleconsulta. Olha só, eu quero adquirir uma teleconsulta com você, para uma dor no ombro. Então, a coisa se multiplica. Valeu, pessoal! Um luxo é você, Vlad, foi top. Quarta-feira tem mais. Um abraço a todos.